Meu nome é Minoru Sakati. Hoje eu vou falar sobre a minha infância. Eu me lembro, naturalmente, a partir do momento que eu consigo lembrar, porque quando era pequenininho mesmo, eu não lembro. Mas, desde que eu comecei a lembrar, eu acredito que eu tinha por volta de 6, 7 anos, que eu lembro alguma coisa, né? Então, eu nasci como se fosse numa família japonesa no Japão, né? Em casa era tudo falado em japonês, somente em japonês, e então tinha que entender, corresponder, enfim, tudo nesse sistema. E mesmo não é só a linguagem, mesmo a roupagem, né? Eu tinha um pijama tipo roupa japonesa, e então quem me dava banho era a minha avó, né? A banho que no latão de 200 litros, né? Aquele de tambor de óleo, de gasolina, etc., tirava-se a tampa e então colocava-se sobre um fogãozinho, e embaixo então tinha lenha, aquecia, etc. E nesse banheiro precisava colocar alguma coisa de tábua embaixo, porque se eu for colocar o pé lá embaixo, acabava queimando, né? E assim, então, depois do banho, minha avó me dava o banho, tirava, depois saía do banho, colocava em cima da mesa, me enxugava, colocava o pijama, não é pijama, roupinha, né? Roupinha, e depois, então, jantava e depois dormia, assim, tipo, não é cama, mas é um estrado no sistema japonês em que a parte onde a gente dormia ficava mais ou menos 40 centímetros acima do piso, e então ali rolava, deitava, tinha espaço para tudo. E não era só eu, nós somos em 9 irmãos, mas naturalmente, na época, os dois mais antigos, ou mais velhos já havia falecido, ainda com 1, 2 anos, e por isso porque a minha mãe teve, antes de nascer, esses dois irmãos maiores meus, teve o que chamam de ferida brava, quer dizer, é um tipo de ferida difícil de tratamento, e então, na época, precisava usar um medicamento muito forte, né? E então, acredito que foi devido a isso que já nasceram meio fraquinhos, tiveram diarreia e morreram, né? Então, eu tinha uma irmã mais velha, depois um menino e uma menina, os dois que morreram quando era pequeno, e depois eu sou, então, o filho mais velho vivo. E depois tinha Mamoru, Kaname, Makoto, Michio. Então, todos eles foram criados dessa forma. Era minha avó que cuidava da gente, porque a minha mãe tinha outras ocupações, cuidava da cozinha, etc., não tinha tempo de cuidar da gente. Bom, assim, então, fui crescendo, e quando eu tinha 8 anos, eu comecei a ir à escola. Mas no local onde morava, chamava-se Estação Machado de Melo, da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Ficava mais ou menos a 1 quilômetro e pouco da estação, o sítio. Essa estrada de ferro, que antigamente, quer dizer, anteriormente, saía de Bauru, Araçatuba, e ia para Pereira Barreto, quer dizer, acompanhava o rio Tietê. Mas toda vez que chovia, janeiro, fevereiro, etc., inundava aquela região,
e então o trem ficava bloqueado. Então é que pensaram e passaram o trem no lugar mais alto da região, né? E então passou justamente encostado ao sítio onde eu morava. Nessa vila, nessa estação, que formou-se uma pequena patrimônio, pequena cidade, se chamou de Amandaba. Quer dizer, ali, naquela época, não tinha escola propriamente dita. Quer dizer, tinha uma escola quase que no meio do pasto, não tinha nem banheiro, e então lá tinha até terceiro ano do grupo escolar. A professora do primeiro e segundo ano chamava-se Dona Lúcia, e foi ela que deu os primeiros ensinos da língua portuguesa, porque até então não sabia nada de português. E depois, no terceiro ano, era uma professora chamada professora Carmen, né? Isso eu estou lembrado. E o quarto ano lá não existia. Então, meu avô me mandou para São Paulo, na casa de uma tia que lá morava, e então frequentei e terminou o quarto ano, que é o grupo escolar. Mas nessa escola, no primeiro dia que eu fui à escola, eu não sabia de nada, e então, quando vi que os alunos saíram, porque o meu avô me levou na escola, e eu fiquei lá, e quando vi que todos saíram, eu saí também, eu falei, acho que já terminou, eu peguei minha malinha e tal, e estava saindo, estava subindo a rua ali, rua de terra, né? Não tinha asfalto, não tinha nada. Aí tinha um tio que tinha uma lojinha, e a prima que estava no balcão me viu e falou, "Oh, o que você está fazendo?" Falei, bom, estou indo embora, todos saíram, e eu saí também. Falei, não é, você tem que voltar lá, é hora do recreio. Aí eu voltei lá meio quietinho e acabei acostumando aos poucos, né? A professora, às vezes, dava um exercício de aritmética, coisa simples, mas eu não entendia nada, então eu voltava em casa. Tinha uma tia que entendia um pouquinho mais, então ela me dizia, não, isso aqui é para fazer assim, sabe? E foi dessa forma que fui aprendendo o português, né? E, além disso, também, eu tinha muita dificuldade, mas na escola, ao meu lado, sentava um rapazinho de cor, muito bonzinho, chamado Raimundo da Silva. E ele, de vez em quando, me dava uma ajudazinha para resolver meus problemas, né? Eu fico pensando ainda hoje, por onde será que ele anda, né? Ele deve estar em algum lugar, mas já deve estar com pelo menos 85, coisas dessa natureza. Eu até pensei em procurar no Google, né? Mas até agora não consegui. Eu gostaria de reencontrá-lo depois de quase 70 anos, né? O rapaz muito bonzinho, olha, quietinho, 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 me dá uma mãozinha. E, além disso, também, já no segundo ano, por aí, levava a lanche, né? Que é o almoço, e a minha mãe fazia um arroz e um ovo frito em cima, dentro daquele lancheira de alumínio, né? E então levava tal, e na hora do intervalo comia então esse lanche. Mas lá sabe como é que é, onde tem rapazes, etc, tal, é aquele negócio. Tem gente que tentava me judiar, né? Quer dizer, o japonesinho, que vem cá, vem cá, não sei o quê e tal. Mas aí tinha um rapaz, olha, bruta, muito forte, né? Ele acho que foi com a minha cara, tal, ele me ajudava, me protegia, né? Então, ele falou assim, sai daí, deixa o rapaz em paz. E assim foi formando amizade, ou conhecimento, ou relacionamento com os colegas brasileiros. Até então, eu não tinha nenhum amigo, nem companheiro brasileiro, né?
E então, de vez em quando, eu falava para minha mãe cozinhava um ovo, eu levava, dava para ele. Assim foi a minha vida no começo. Brincar propriamente não tinha muito, né? Muita coisa. Mas em casa, eu era o filho homem mais velho, né? Vivo, tinha os irmãos menores, e tem um primo também, que a gente se dava muito bem, e então brincava, a gente ia pescar, o meu avô também tinha um tanquinho no meio do pasto, ele pôs carpa lá, então ia pescar lambari, etc. Fim de semana, juntava com as criançadas, né? Quer dizer, molecada, jogava futebol no meio do pasto, ou então pescava lambari, etc. Uma coisa que aconteceu, que eu lembro até hoje, é que nós estávamos assim, andando no meio do capim ralo, né? E vimos uma cobra. Eu nem sei mais que cobra que era. E então falou, vamos pegar essa cobra. E pegamos um galho de bambu e cutucamos, né? Aí a cobra, acho que tinha quase 1 metro, levantou a cabeça assim e veio atrás da gente. Ah, para quê? Cada um correu de um lado, uns 100 metros, subiu numa árvore e ficou olhando para ver onde é que foi a cobra. Nessa altura, a cobra já tinha sumido, né? Mas coisa interessante nesse sentido, de brincadeira de moleque. E naquela época, praticamente não tinha aquele perigo que tem hoje, né? Naquela época, o perigo era cobra, levar tombo, enfim, coisas assim naturais. Uma vez eu caí da mangueira, que manga coquinho, e tinha uma manga bem madurinha, bonita, lá na ponta. Eu fui chegando lá para pegar isso aí, quebrou o galho e caí de costas, né? Na hora eu não conseguia respirar, mas fiquei parado um pouquinho, recuperei, e aí nem contei para os meus pais, porque ia, podia levar bronca. E assim foi a minha infância, até terceiro ano do grupo escolar. E quando eu estava no terceiro ano do grupo escolar, então, um dia, no mês de agosto, se não me engano, lá para o dia 15, por aí, fui para a escola e a professora falou, olha, hoje não tem aula, acabou a Segunda Guerra Mundial. Aí eu voltei mais cedo, eu fui no cafezal onde todos estavam trabalhando e dizer que eu tinha voltado cedo por isso, né? Aí é que a família sentou numa sombra, tomou um cafezinho com um bolinho que normalmente levava bolinho de farinha frito em óleo, e falaram o seguinte, o meu avô principalmente, que o Japão lutou bravamente, mas como o inimigo era muito mais forte, não teve jeito, o Japão teve que vencer, quer dizer, vencer não, tinha que apresentar a rendição incondicional, né? A partir daí, então, a minha família aceitou a realidade, mesmo porque meu avô conhecia já a evolução da guerra. Bom, logo depois disso, terminado o terceiro ano primário, como na localidade não tinha quarto ano primário, o meu avô me mandou para São Paulo, na casa de uma tia, para terminar o quarto ano do grupo escolar. E lá morava na bairro da Bexiga, Bexiga. né? Chamava Bexiga, Rua Jardim Heloísa, travessa da Rua Abolição, que por sua vez era travessa da Rua Jaceguai. Lá fiquei 1 ano e dali então eu ia para a escola que ficava no alto da Ipiranga, logo atrás do Museu Zoológico do Ipiranga. A escola chamava-se São Francisco Xavier. E lá então ia todo dia de manhã,
cedo, sozinho, eu tinha 11 anos. A primeira vez, a minha irmã, que estava na casa da tia, me levou até a escola, e a partir de então ia sozinho, ia e voltava sozinho. Ia lá para 7 horas, para chegar lá 8 horas, e voltar lá para 5 horas, ainda claro, né? Mas para isso, ia a pé até Praça João Mendes, pegava bonde que descia a Rua da Glória, depois a Rua da Independência, depois Parque Dom Pedro, depois Bom Pastor, etc., até chegar na escola. E, na volta, também fazia o mesmo caminho e voltava lá para 5 horas, 5h30, por aí. Mas a vida em São Paulo me ensinou muita coisa na época. Primeiro, na época não tinha automóvel, ou se tinha, era muito pouco. Tinha automóvel movido a gasogênio. Era um automóvel que não tinha muita força. Na subida, precisava empurrar para o carro poder subir, né? Também, como foi logo depois da guerra, não tinha pão, né? E para comprar pão, eu às vezes ia lá para as 4 horas da manhã, numa padaria chamada Java, que ficava na esquina com o Brigadeiro Luiz Antônio, e no escuro pegava uma fila que dava a volta o quarteirão inteiro. E levava uma fichinha, e com essa ficha, então, quando chegava a vez, pegava um pão e 1 litro de leite. Era assim na época, 1946. 46. E depois, na época de São João, São Pedro, o céu ficava lotado de balão. Balão de tudo quanto é jeito, formato de uma cruz, formato de uma tangerina, formato de um charuto. Era aquela beleza, olhar o céu. E quando esse balão começava a cair, eu e a molecada corria atrás, não tinha muro, não tinha nada, pulava tudo para tentar pegar o balão, né? E foi assim. Eu também tinha, lá no bairro, tinha acho que é general, não sei, ele andava com farda, com chapéu, com medalha, etc. Tal, e tinha um filho também. E esse filho, com outros rapazes, tal, a gente fazia tipo disputa de luta livre, né? É, eu fui campeão de luta livre nesse grupo. Depois ganhei do filho do general lá, tal. Eu fiquei com medo. Aí, esse general é que ele me prender, né? Mas não teve nada disso, né? Mas foi assim, e isso me deu uma visão e uma experiência de que eu podia viver em São Paulo, né? Talvez foi por isso que depois de 6 ou 7 anos, porque de São Paulo voltei para casa com diploma do grupo escolar, e minha família, ou principalmente meu avô, esperava que eu fosse assumir os afazeres da casa, mesmo porque meu avô já estava com idade, meu pai não tinha muita saúde, a única pessoa que estava lá pegando na coisa era minha mãe. Fazia comida, trabalhava no cafezal e tudo mais. Então, eu estava começando, nessas alturas, estava com 11 anos, mais 12, 13, 14 anos, por aí, já estava começando a poder ajudar, né? Mas eu tinha um ideal. Esse ideal não era ficar no sítio, era ser alguém mais diferenciado, digamos assim, né? Então, eu já, com 15 anos, estava querendo alguma coisa diferente. Aí um tio, Issô, que era advogado, etc., tal, ele falou para a família que, para mim, né, que o bom seria trabalhar na farmácia, porque trabalhar com medicamento dá dinheiro. Mas eu falei, não, não, se eu for para trabalhar, eu não quero trabalhar como empregado, pagando por um farmacêutico para poder trabalhar na farmácia. Se for para você trabalhar como
farmacêutico, eu quero ser farmacêutico de verdade, quer dizer, com diploma e tudo. E assim, então, estava nessa expectativa, mas eu não tinha conseguido falar com o meu pai. Por quê? Porque eu era a esperança de que alguém que fosse continuar. E eu não tinha, vamos dizer, condição de falar para o pai que eu vou embora, porque eu quero estudar. Depois que voltei de São Paulo, eu comecei a ajudar a trabalhar carpi, cafezal, não já com 12 anos, mas 13, 14, 15, 17 anos. Nesse tempo todo, comecei a trabalhar carpindo cafezal, ajudando a apanhar o café, carregar o café lá da roça para até o terreiro para secar o café, e assim por diante. No começo, assim, meio, meio brincadeira, meio trabalhando, mas depois pegando sério e eu me sentia bem, porque quando comecei a carregar saco de café, etc., eu estava liberando o meu pai desse esforço, né? E, além disso, também, porque tem cafezal e o café estava ficando meio velho e precisava adubar. Então, pegava o cavalo, um arado, abria um sulco entre os pés de café e depois pegava a capim, tem aquele tipo feijão rústico, etc., tal, e jogava dentro da valeta e jogava terra em cima, né? Então, tombar a terra, quer dizer, para essa finalidade. Enfim, quando plantava, tinha um outro terreno onde meu pai plantava trigo, né? O trigo também precisava plantar, depois de plantar tinha que colher, e colher, separar o grão do ramo, lá, do pé de trigo, e para isso, então, precisava bater numa estrutura lá feita de bambu, etc., bater, e a semente cai, né? E a palha é jogada fora. Mas não é só isso, precisava separar depois a semente do trigo da folha, enfim, outras coisas. Então, para isso, precisava fazer um tipo de escadazinha, colocar o que foi separado a semente, colocar numa balde e jogar de cima, quando tem vento, para a semente cair e a palha ser levada pelo vento e assim separar o grão da palha. E assim por diante. Então, uma vez também, meu avô falou que quer fazer um vinagre de laranja, né? Não sei se já contei isso, mas meu avô tinha plantado muitos pés de laranja e ele falou: "Olha, apanha a laranja aí." Então eu subi, apanhei, olha, um monte de laranja, aí vamos espremer. Então cortava, espremia e tal, e colocamos em quase 20 bombonas, aquele de vidro, aquele garrafão grande, acho que cabe, sei lá, 20 ou 40 litros, né? E colocamos lá e o meu avô falou: agora tem que deixar descansando 20 dias. Aí vai virar vinho de laranja. Então, tudo bem. Então, deixamos esperando e tal. Quando 20 dias depois, abrimos, aquilo tinha virado ácido, quer dizer, fermentado, virou ácido acético, né? Aí jogamos tudo fora. E assim, tanta coisa aconteceu, e também muito interessante na época, porque era moleque, né? Caçava passarinho, pegava juriti, e juriti é pomba do mato, né? Não é pomba da cidade, mas pomba do mato. Pegava juriti com arapuca, com estilingue, e pegava a papagaio, tipo papagaio, né? Numa caixa de madeira, com arame, tela de arame e tal, e uma entrada, mas o passarinho não tem condição de fazer uma curva para sair. Então, eu colocava um vivo, isso chamava outros vinham, entravam, mas não saía.
E aí você ficava pegando o passarinho, enfim, periquito, né? Periquito. Depois de algum tempo, dava água com ração, quer dizer, milho, etc. Mas uns foram morrendo, depois a gente acabou soltando, né? No dia a dia, a gente morava no sítio, não tinha contato com a população em geral. Mas, quando ia para a escola, etc., ou quando viajava, quando ia pegar trem na estação, etc., sofria alguma discriminação, né? Mas nada agressão física, né? Por exemplo, na estação não podia falar em japonês. Se tiver 3 pessoas conversando em japonês, seria preso. E nós não podíamos ter armas em casa. Meu avô pegou as armas e entregou. Não podia ter máquina fotográfica, mas isso aí meu avô pôs dentro de uma caixa de papelão, enterrou, e quando se enterrou, estava tudo já enferrujado, podre, etc., né? E não podia ter gasolina. Meu pai fumava e tinha para pôr no isqueiro, tinha gasolina em casa. Uma noite, eu não lembro porque eu estava dormindo, já era tarde, já para as 11 horas da noite, veio um tenente com um soldado fazer revista em casa. Felizmente, não conseguiu pegar gasolina, porque o meu pai tinha meio litro de gasolina. Ele, quando viu que veio, ele jogou fora. Eles passaram perto, etc., mas não conseguiram pegar. Mas, no dia seguinte, eles voltaram e, como o meu avô tinha construído uma capela, e tinha um sino, um badalo, né, com dedicatória, porque meu avô trouxe 2 órgãos, aquele musical, né, um grande e um menor, e o maior ele doou para a diocese daquela época, e que parece que até hoje tem lá na igreja de Promissão. Diz que está lá. Uma pessoa que morou lá, que o meu amigo, ele falou que ainda está lá. Bom, aí o bispo, então, deu esse sino com dedicatória para o meu avô, e meu avô tinha pendurado isso em frente à capelinha que ele tinha construído. Mas não podia ter. Então, eles vieram na manhã seguinte, pegaram esse sino e levaram embora. Depois que terminou a guerra, foi procurar reaver a arma, o sino, etc., mas não se achou mais. Tudo, não sei para onde foi parar. Então, discriminação propriamente não existia. O problema maior de discriminação era entre os próprios imigrantes japoneses, né? Daí, então, que um grupo, meu avô, por exemplo, já tinha aceito que o Japão tinha perdido a guerra. Mas esse outro tio, pai desse primo com quem eu brincava muito, ele achou que não, que tudo aquilo é falso, que o Japão nunca perdeu a guerra e não é agora que ia perder a guerra. Então, falou para o meu avô: olha, não fica falando que o Japão perdeu, porque o senhor pode ser morto. E morreu, porque para os que acharam que o Japão ganhou, para eles, aquele que achar que o Japão perdeu não era japonês, então pode ser morto. Quer dizer, era um negócio desse tipo, né? Então, isso durou muito tempo, quase mais de 10 anos durou isso. Veio artistas, padres, arcebispo, enfim, muitas pessoas do Japão para fazer palestras, apresentações, etc. Tal, mas, com o tempo, lógico, essas pessoas que falaram e até ameaçaram pessoas que achavam que o Japão perdeu a guerra, acho que, lógico, que acabaram sentindo que eles estavam errados. Mas a educação de antes da guerra era de tal forma que eles nunca aceitaram publicamente que o Japão perdeu. Quer dizer, lógico, lá no fundo, acho que deve ter entendido, sabido, mas nunca falou uma vez, ele nunca
voltou atrás. Em casa, não morava no sítio, etc. Tal, não houve ameaça propriamente dita, né? Só esse tipo de falação, de colocação, ameaça verbal. Mas teve gente que foi morto, não na cidade onde estava, mas lá em outros lugares, lá para o lado de Marília, aqueles lados lá. E quem assassinou, cometeu assassino, lógico, foi preso e mandado para Ilha Grande. Tinha um presídio lá e foi mandado para lá, né? E, então, o problema maior não era com os brasileiros, mas entre os japoneses da época. Até então, quando tinha alguma comemoração, juntavam-se todos, né? Confraternizaram-se todos, mas depois dessa época, então, a colônia se dividiu em dois. Então, isso durou muito tempo. Como falei, no meu casamento, tinha um rapaz lá, eu perguntei ao pessoal, quem é aquele rapaz? Aí falaram, não, ele é seu primo. Aí eu não estava mais reconhecendo. Tinha passado 23 anos desde a época que a gente brincava junto, né? Ele parece que já faleceu, morava em Parque Continental, acho que é Osasco, se não me engano, mas desde aquela época nunca mais tivemos oportunidade de a gente se conversar, enfim, conversar sobre o passado, nada. Ele também se isolou, nós também, e assim continuamos até por. Esse tio, depois de algum tempo, depois de muito tempo, ele estava morando em Santos, né? E minha irmã, por exemplo, de vez em quando fazia uma visita, etc. Mas eu não tive oportunidade de vê-lo, mas ele também já faleceu já há quase 10 anos atrás. E esse tio era um tio que, quando os meus pais vieram para o Brasil, ficaram algum tempo na casa deles até derrubar a mata, construir uma casa, assim por diante. Oi, oi. Tá bom, menino? É, Tchau, Tchau, é oi. Você estava esse comentando? tio tinha vindo do Japão, acho que uns 2 anos antes, né? E quando meus avós vieram, vieram para mesmo loteamento, digamos assim, né? E ficaram na casa deles até construir, derrubar a mata, construir casa, etc., e poder morar na casa definitiva para aquela época. Então, é um tio que muito ajudou a família, né? Mas ele achou que o Japão não tinha perdido a guerra, então permaneceu naquela situação. Essa fase da colônia japonesa é descrito pelo Fernando de Moraes no livro Corações Sujos, né? Eu sei que eu não participei das coisas lá, porque eu era, quando tinha 8, 9 anos, 10 anos, por aí, mas é lógico que se comentava muito em casa, depois da janta, por exemplo, meu avô saía, ia na casa de quem tinha rádio, assim como assinou o Estadão naquela época e mandou que eu lesse e traduzisse para ele como é que estava a evolução da guerra. E não só o Estadão, como revista Cruzeiro, naquela época, tinha a revista Life, etc., que trazia notícias sobre o andamento da guerra. E assim foi a minha infância, até que, com 17 anos, apareceu a oportunidade de ir para São Paulo, e daí, então, começou toda a minha carreira, começou lá, quer dizer, com essa ida para São Paulo. Mas essa saída de casa não quer dizer que eu não quisesse ficar em casa, mas eu tinha que decidir sobre o meu futuro. E meu futuro, eu não queria simplesmente arar a terra, né? Eu queria ser alguma coisa a mais.
mesmo porque eu tenho um tio que se formou na advocacia no Largo São Francisco naquela época, né? Talvez tinha me inspirado qualquer coisa nesse sentido. E aí, então, fui para São Paulo, que eu já falei a circunstância, a oportunidade que eu tive para ir para São Paulo, e aí, então, 3 anos, trabalhei todos os dias da semana, praticamente, estudei e trabalhei. Trabalhava de dia, estudava à noite, ou estudava de dia, trabalhava à noite. Tudo é válido, né? Deixar registrado, deixar escrito ou gravado essa parte para que possa entender melhor as coisas de hoje, porque nada aconteceu gratuitamente. Tudo teve o razão, o porquê. Isso é o seguinte, quando eu tinha meus 14, 15 anos, né? 12, 13, 14, 15. Eu vendia laranja, né? Tinha bastante laranja, lá da cidadezinha vinha a gente comprar laranja, comprar uma dúzia, 2 dúzias, etc. Tal, e eu vendia. E eu cobrava uns trocadinhos, né? Naquele tempo era R$ 1.000, R$ 2.000, que é pouca coisa, moedinha, etc. Tal. E com esse dinheiro ficava para mim, né? E com esse dinheiro eu comprava bombinha na época de São João, São Pedro e tal. Ou então comprava bombinha e no dia de São João, São Pedro, a gente fazia uma fogueira e soltava essas bombinhas, juntava a família e tal, e comprava busca-pé, etc. E uma vez interessante que estavam todos sentados em volta da fogueira e soltei um busca-pé, e o busca-pé passou por baixo do banco, assim. Aí todos caíram de costas, né? E aí, então, era assim que eu fazia. Então, eu peguei depois, peguei aquele lima de limar inchada, né? Eu quebrava em pedaços, colocava a pólvora desses bombas dentro, no meio, e cobria dos dois lados com um pedacinho desse lima, né? Desse pedaço de lima, e enrolava no papel, amarrava muito bem e tal, e com estilingue eu jogava na janela do quarto onde meu avô dormia, né? De dia, que depois do almoço ele tirava uma sonequinha, então estava dormindo, eu de longe jogava, batia na janela e aquilo explodia. Não! Aí meu avô, assustado, levantava, abria a janela para ver se tinha alguma coisa, tal, não tinha, não via nada. Né? Isso aí, eu acho que até hoje, quer dizer, até coisa nunca ficou sabendo do que era. Então, são brincadeirinhas, né? Mas o meu avô tinha um pouquinho de conhecimento de química, né? Quer dizer, não tinha, né? Mas, então, ele usava ácido nítrico puro, fumegante, para limpar metal para soldar. Ele pôs isso aí no vidrinho e pendurou no teto para a criança não mexer, porque aquilo é um perigo. Só que amarrou com arame e pendurou, quase na cabeça dele, no quarto, né? Aí, com o tempo, aquele arame, pegando esse ácido nítrico, foi corroendo e aquilo caiu. Por sorte, ele não estava embaixo, porque se ele tivesse à noite dormindo, caísse ácido nítrico no rosto dele, já imaginou o estrago que fazia? Mas são coisas. E também no inverno, o japonês usa o que chama de kotatsu, quer dizer, tem um tipo de buraco no chão, põe a brasa, depois coloca um tipo de mesinha e cobre com um pano, e a gente senta e coloca o pé dentro desse buraco e para aquecer, né? Mas, como não tinha isso aí, meu avô tinha trazido um tipo de um negócio de ferro, né? Para colocar brasa. Então,
colocava a brasa, tampava em cima, colocava um pano em cima, e então no inverno mesmo colocava o pé embaixo desse pano e dormia, né? Então era uma forma de se abrigar, porque naquela época não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Em casa tinha uma casa lá que era um sobrado, sobrado feito de madeira, né? Uma vez eu lembro que eu estava dormindo, porque dormia, não tinha cama, punha um estrado assim, dormia, eu olhei para o telhado à noite, eu ouvi um negócio mexendo lá no telhado, né? Depois eu vi melhor, tudo era uma cobra. Cobra, mas não é venenosa, é uma cobra que, não sei que cobra que é, que come rato, né? Atrás de rato. Estava lá em cima, no telhado, assim, andando, né? Às vezes tinha raposa que vinha comer galinha à noite. A luz elétrica lá no Machado de Melo, onde eu estava morando, nunca chegou. Enquanto morava lá, nunca chegou lá. Só depois que mudou, aí mudou para um lugar que tinha luz elétrica, mas lá não teve. Até eu ter 17 anos, não tinha, só tudo era feito com lampião a gás ou então lampião de querosene. E eu era o que limpava, como é que chama, a parte de vidro que cobre a coisa, né? Aquilo ficava preto por causa da queima de querosene. Então, todo dia, ou cada 2 dias, pegava aquilo lá, limpava por dentro, etc., para poder usar. Então, toda a minha infância vivi à custa de lampião, de querosene. Na época não tinha outro jeito. Carne é conservada na gordura. Matava-se porco, eu levava a tripa para o riozinho que tinha, lavava direitinho e tal, depois secava, depois pegava a carne com alho, etc., moía, colocava dentro dessa tripa, dando salame, fazendo salame, né? Depois deixava pendurado e, de vez em quando, a gente cortava aquilo lá para comer.